sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 2. Eu gosto muito desse texto, gente. Eu gosto muito desse texto, porque é uma realidade que nós precisamos viver nos dias atuais. Amém, gente? É a realidade que eu e você precisamos viver. Atos, capítulo de número 2, versículo número 42 em diante. A palavra do Senhor diz assim: e todos continuavam firmes, diga comigo, firmes, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E todos eles haviam profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos criam, olha isso, gente, todos criam e estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades, seus bens, e repartiam como que tinham necessidades. Todos os dias, diga comigo, todos os dias, eles adoravam juntos no templo, eles partiam o pão e faziam as suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. E todo o povo sentiu simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que estavam sendo salvos. Amém, gente? Vamos fechar teu olho um pouquinho, só para a gente fazer uma oração? Pai, eu estou diante da tua igreja e diante da palavra nessa noite que nós lemos, e eu peço ao Senhor, Pai, que é nosso Pai, nosso Deus, a quem nós amamos, Senhor, a quem nós temos tudo que devemos, tudo que nós temos, porque, Senhor, o Senhor resgataste com amor nossas vidas, tirando-nos do império das trevas e transportando para o reino do Filho do teu amor. Pai, hoje nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, porque nós reconhecemos, Pai, que nós não somos nada, Pai, amado, que nós somos, Pai, dependente total do Senhor. Se não for o Senhor e não for a tua palavra que nos alimenta, Senhor, diariamente, não sabemos o que seria de nós num dia caótico, tempos difíceis ao qual nós vivemos, Pai, onde há muita corrupção, onde há muitos problemas em todas as áreas, Pai amado, em todo o mundo. Pai amado, mas nós estamos diante de um Deus que tem o poder sobre todas as coisas, e nós estamos diante do Senhor, Pai, nessa noite, e diante da tua palavra, Pai amado, que traz esperança para os dias ruins, que traz, Pai, para nós o alimento, Senhor, para nossas vidas, ao qual gera fé no nosso coração e leva-nos a cumprir a tua vontade. Pai amado, que o propósito da tua palavra, Senhor, se cumpra na vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. É o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? O que mais me chama a atenção aqui desse texto, né, na verdade, é o contexto dessa história. A gente sabe que a igreja, inicialmente, aqui, ela se expandiu muito depois do derramamento do Espírito Santo, né? Só que a gente sabe que não seria tão fácil assim, né, a igreja chegar onde chegou nesse texto que eu li para vocês, porque existiu muita perseguição, né, por parte dos romanos e por parte daqueles judeus, né, que ainda tinham o apego na forma antiga de ser. O que acontece, gente? Há muita perseguição, porque a igreja, quando ela está se formando, existiam muitas coisas contrárias para que essa igreja não existisse, né? Então, quando a igreja começou a avançar, os romanos já começaram a se levantar e começaram a perseguir a igreja de uma forma muito terrível, né? Muito terrível. Aí o que acontece? Se os cristãos dessa época não tivessem uma base fundamentada naquilo que estava sendo ensinado para eles, gente, eles podiam se desviar rapidamente daquilo que estava sendo ensinado. Hoje, tempo atual que nós vivemos, nós temos visto um avançar de muitas falsas ideologias, falsos deuses ou falsos ensinos que estão levando pessoas para longe de Deus. O que acontece? A igreja aqui, ela
recebeu um avivamento poderoso da parte de Deus. A Bíblia fala que aqueles apóstolos foram cheios do Espírito Santo e através deles a igreja foram se desenvolvendo, né? E aqui nós estamos com um texto em nossa frente que ele está falando sobre algo muito importante que nós como igreja hoje precisamos se fundamentar e nós precisamos se fortalecer, porque virão dias difíceis. Amém? Você entende isso? Que virão dias difíceis. Então, os momentos difíceis que a gente enfrenta, ela vem sobre nós. Se nós não estivermos firmados em Deus, a gente acaba negligenciando ou acabamos caindo numa apostasia da nossa fé. E é isso que Deus não quer que nós façamos. E quando eu leio esse texto aqui, a gente fala que todos os dias continuaram firmes. É fácil, gente? Vou fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder. É fácil você estar firme todos os dias? Convicto todos os dias? Gente, não é fácil. Só que acontece, o texto ele fala que eles estavam firmes nos ensinos dos apóstolos, e o que o apóstolo trazia para eles era justamente aquilo que nós estamos trazendo nos dias atuais, a palavra de Deus. Nós não estamos falando de uma palavra que vai trazer apenas uma autoajuda para nós, não. Estou falando da essência da palavra. É essa palavra que gera fé em mim. Gente, é essa palavra que nos firma os nossos pés. Todas as vezes que nós vamos passar por algum tipo de desafio, a gente precisa se fortalecer na palavra. Exemplo, Josué. Josué tinha um grande desafio para fazer. Era uma missão que Deus havia dado para ele, que era conduzir o povo até a terra prometida. Foi um desafio, gente, não tinha outra pessoa. Josué era discípulo, né, o sucessor de Moisés. Moisés morre e ele assume. O que Deus fala para ele quando ele vai assumir um grande desafio, gente? Pensa aí. Ele fala que a palavra deveria ter os preceitos, deveria ter uma primazia na vida dele. Isso que ele fala, Josué capítulo 1. Né? Porque dias ruins viriam. Não seria fácil, gente, ter um grande desafio. Então ele se fortalece na palavra. Ele fala que todos os dias ele precisava estar neste lugar. Então, quando você vai passar por algum desafio, ou você está passando por algum desafio, qual que é o segredo para você vencer o desafio que você vai passar? Gente, é a palavra de Deus. Não tem outra coisa. Não tem outro lugar. Não tem outro caminho. É a palavra. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, que foi um dos líderes desse movimento, que foi a construção e estabelecer as igrejas em todas as regiões, depois que veio Jerusalém, iniciou. Depois veio Judeia, depois veio Samaria, e depois veio os confins da terra. Então, para que a palavra viesse em todas essas cidades e permanecesse, teria que ter os ensinos firmes do apóstolo. Era só isso, gente? Não. Também existia algo muito fundamental aqui, que era muito importante nessa época, que era a comunhão. Sabe, a comunhão faz toda a diferença em nossas vidas, gente. Então, a primeira coisa, né, não foi o tema, mas aqui é o que nós precisamos: sair da superficialidade, sair do nível de superfície e viver uma vida de se firmar, né, poderosamente na palavra de Deus. Então, o que acontece? Existem níveis mais profundos. Não é somente o nível superficial da palavra. Existe um nível muito maior que você pode acessar. Eu não estou falando para você entrar no curso de teologia, não é isso. Mas se quiser entrar, entra também. Né? Mas não é isso, gente. É o dia a dia. Sabe? É fazer a tua parte, o dia a dia. Sabe? Todos os dias. Você está lá, pegar a palavra. Sabe? Então, existe esse nível que a igreja precisa ir, que é um nível mais profundo. Por quê?
Já falei aqui, né, vocês sabem disso, mas o próprio apóstolo Paulo, ele menciona isso, que ele fala que mesmo que um anjo do céu desça e anuncie um outro evangelho, que não for esse que eu pego, ele fala que seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, porque não é de Deus, gente. Entendeu? Pastor, mas o anjo veio bonito, voando para mim e falou que não é esse evangelho que eu sei, que tem outro agora. Seja amaldiçoado. Gente, não tem outra palavra. É essa aqui que eu estou falando para vocês. Foi escrito, fechou. Tem exemplos, tem tudo que nós precisamos estar aqui. Então, mesmo que nesse tempo, porque é assim que começa a fundamentar as seitas, né? Quando vem, tiram uma palavra isolada da palavra e começam a fazer outro ensinamento. Outro tipo de ensinamentos que vão falando, né? E as pessoas vão ouvindo aquilo e vão se embriagando com aquilo, né? A pastora colocou um vídeo ali, uma mulher que estava pregando e falando sobre que os demônios estavam na roupa de bazar, etc. Quem disse para você que demônios habitam em matéria? Gente, o diabo, demônios, ele precisa de corpo para viver. Você sabia ou não? Ele precisa de corpo para habitar. Ah, mas o demônio não está dentro do boneco assim, não. Todo mundo assistiu aquele filme, né? O espírito estava no boneco, saia matando todo mundo. Não existe isso, gente. Como assim? O demônio entrou no boneco? Gente, não é assim. Lembra quando Jesus ele expulsou o demônio do Gadareno? Eles treinam no domingo. O demônio falou para Jesus assim: me mande lá para aquele monte de árvore, ou me mande. Não, ele falou assim: me mande para porcos. Por quê? Por que porcos, gente? Porcos têm vida. Ele poderia muito bem mandar: me deixa na árvore, ou me deixa ali na porta daquela casa, ou me deixa naquela estátua. Não, gente. Porcos. Exato. Lembrei dessa história também. É assim que o demônio não pode ter habitado em coisas. Ah, mas comprando um bazar, está cheio de demônios, tem 7 demônios de sapato. Não acredito que não existe isso. Né? Vai lá, usa o bazar. Não, eu uso, é só eu comprei uma roupa aqui, passei no bazar e comprei. Minha sogra fala: amém, minha sogra, vem aqui, vou morar aqui. Está abençoado no nome de Jesus. Para mim não tem nada, nunca aconteceu nada comigo. Sei lá se o cara era morto, se o cara morreu, não sei. Mas está lá, usando, tranquilo comigo, gente. Falso ensinamento, gente. Por isso que nós temos que ser como crente de Bereia, né? Crente que viviam a palavra, que faz o ensino, gente, não vai nos pegar, sabe? Agora você pode vir, né? Você pode entregar o teu dízimo. Não precisa entregar o teu dízimo, não precisa colocar nome em nada no envelope e todas essas coisas. Esses são ensinamentos, a Bíblia fala. Entendeu, gente? A gente precisa estar com o nosso coração como? Na palavra. O que a Bíblia diz? O que a palavra fala sobre isso? Né? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? É isso que vai fazer. Como que eu consigo ter esse discernimento? É quando eu tenho a palavra, gente. Então, os crentes aqui, eles tinham o quê? Eles tinham a sua vida na palavra. Então, não era qualquer pessoa que vinha com qualquer ensinamento que... Não, gente. Os caras eram da palavra. Então, nós, como cristãos, temos sido influenciados por outras coisas. Nós temos que pensar. Por quê, gente? Porque os dias, eles só vão ficando piores. Agora, uma profundidade no conhecimento da palavra de Deus vai levar você o quê? Quando alguém falar alguma coisa para ele, vamos conferir. Se está escrito na Bíblia, vamos, está escrito lá. Opa, então está certo. Não está escrito. Opa, é um alerta. Entendeu? Opa, já me deixou em alerta aqui. A palavra ela precisa ter isso na nossa vida, gente. Entendeu? Então o que acontece? A arma do inimigo hoje, que o diabo tem usado para as igrejas, são o quê? Movimentos superficiais. É o que o diabo tem usado. Os movimentos superficiais que não tem base na palavra, gente. Eu não sei que. E muitas pessoas vão
Sabe, às vezes aparece esse texto, foi tão bom, pastor, que nem precisou palavra. Já viu isso aí, não? Eu já ouvi, gente. Nem precisou palavra. Não, que isso, gente? Qualquer movimento, seja qualquer coisa, teve derramamento? Teve. Mas a palavra tem que ser a primazia naquele lugar. Bom, é a minha forma de pensar. Gente, se eu estou num ambiente falando de Jesus, a palavra tem que ser ministrada. A palavra tem que ser exposta. Porque é o que vai gerar fé. A Bíblia fala que a fé veio pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É isso que gera fé. É isso que alimenta o ser humano. Não é moveres, não é movimento, gente. Não é. É a palavra de Deus. Então, com isso, o que tem se levantado muito? Muitos religiosos que têm se levantado dessa forma, sabe? Então, nós estamos aqui e precisamos viver um sentido, aprofundar na palavra de Deus, que é a primeira coisa, a palavra de Deus. Todos estavam firmes e estavam firmes nos ensinos dos apóstolos. Então, nesse sentido, aqui é algo que nós precisamos viver. Não é como uma erva daninha que vai crescendo, né? O que a erva daninha faz? Ela vai crescendo em volta da árvore, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai sufocando a árvore. Impede ela de ser infrutífera, na verdade, impede ela de dar fruto. Então o que acontece? A Bíblia fala na palavra do semeador, né? Que saiu o semeador para semear, uma semente caiu à beira do caminho, veio o passarinho e comeu. Foi? Mas algo que me chama atenção é aquela que caiu dos espinhos. Essa me chama atenção. Por que me chama atenção? Porque essa cresceu. A Bíblia fala que essa cresceu. Só que tinha um problema aqui. Sabe qual era o problema? Não tinha fruto. Esse era o grande problema daquela que caiu entre os espinhos. Elas cresceram? Cresceram. O espinho cresceu junto e sufocou a semente. Ela cresceu e não pôde dar fruto. O que a Bíblia fala na explicação dessa palavra? Que os prazeres do mundo, ele fala, os prazeres do mundo, ou seja, o mundo entrou e sufocou e impediu aquela semente de frutificar. Então é isso que é o grande, a parte pior aqui é essa. Por quê? Porque impede você de viver as grandes coisas que o Senhor tem para nós. Então, às vezes nós temos a palavra em nossas casas, uma boa capa, bonita e tal, mas ela está lá. Mas o que ela precisa fazer em nossas vidas? Nós precisamos abrir para que ela tenha vida em nós. Se ela ficar só como decoração, versículos, geladeira, portas, isso é errado? Não é. Temos muitos isso. Mas a grande revelação e a grande verdade, quando ela é aberta e lida, aí ela vem sobre nós e faz, algo extraordinário na nossa vida. Então a gente vai ver muito isso. A minha com zíper, a minha é colorida, a minha é isso. Legal? Muitas opções para que nós possamos desfrutar da voz de Deus que nós ouvimos. Já não é? Hoje tem tradução de muitas traduções. Tem mandarim, tem japonês, tem tradução em inglês. Tem tudo que tipo, gente. Para quê? Para que ninguém possa falar, eu não ouvi. Eu não sabia. Então hoje tem. Então você pode escolher a mais bonita, mais linda, mais leia, para que você tenha mergulhar nessa palavra, e essa palavra revele coisas do teu coração, porque é o espelho, gente. A Bíblia é o espelho. No momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, quando você abre, parece que você leva um soco, né? Você se depara com você e fala, a Bíblia está falando de mim. A Bíblia está falando para mim, em momentos que eu estava vivendo difícil, eu estou sendo tocado, estou sendo, glória a Deus. Então você tem a opção de você fazer isso, né? Em nome de Jesus, esteja conectado com a palavra de Deus todos os dias. Não viva uma superficialidade, viva uma integridade na palavra de Deus. Aí eu vou falar outra coisa, a comunhão, né? Todos os dias ficavam firmes, né? E na comunhão e no partir do pão. Nós nunca podemos deixar de nós termos comunhão uns com os outros. Né? A gente costuma dizer que a comunhão é como se fosse uma fogueira, né?
uma fogueira. A fogueira está aqui. Se nós não alimentar esse fogo, gente, pega um, ficou distante para lá, outro ficou distante para cá, outro ficou distante, a chama vai acabando, vai apagando e acaba. Né? A fogueira se mantém acesa em nossos corações. Como que nós fazemos isso hoje? Existem as células que nós estamos juntos, ouvindo uma palavra, estamos juntos em comunhão, tipo, fazendo caldinho quente, né? Marcinho, faz bem lá, casa dele, caldinho de vinho gostoso, né? Estamos juntos, sabe? Né? No Dia dos Pais, tem um culto especial aqui, tempo de comunhão com os pais, com toda a igreja, um cafezinho, glória a Deus, sabe? É comunhão, a igreja precisa viver isso. Eles falam que eles comiam juntos, estavam juntos, sabe? Não é só um domingo, vejo você, não, precisa mais tempo para estar junto, porque nesse tempo a gente compartilha uma palavra, a gente conta um testemunho, a gente fala de algo e a gente vai se alimentando, e isso que é comunhão aqui, fazia parte, porque a igreja fala que a igreja é o quê? Família, não é? Não somos uma igreja de família? Família faz isso, gente. Família faz isso. Então nós precisamos preservar a nossa comunhão, estar junto, envolvido com os irmãos, né, compartilhando. Acho legal, né? Esses dias o Ed foi lá na casa do irmão que estava com problema lá, resolveu o problema, sabe? Só conversando assim, ó. Isso é legal, sabe? Então, estamos juntos, gente, né? Seja nesse momento de comunhão, como essa igreja vivia, no partir do pão, ficavam firmes nas orações. E chega uma terceira coisa aqui, que é a oração. Todos os dias eles ficavam, né, no ensino do apóstolo e nas orações. Gente, eu falo que a oração ela nos mantém conectados com Deus. A oração, sabe? É necessário nós termos uma vida de oração todos os dias. Todos os dias. Eles perseveravam todos os dias. Essa igreja vivia todos os dias na oração. Sabe, gente, a chave para o crescimento. A chave para o crescimento pessoal, familiar e o crescimento da igreja é a oração. Não tem outro caminho, não tem outra coisa. Primeiro, a oração. Então, todos os dias estavam ali, naquela intensidade fervorosa da oração, na intensidade, a igreja primitiva fazia isso. E o que acontecia com a igreja primitiva quando eles viviam isso, ou quando eles estavam vivendo isso? O crescimento extraordinário começou a acontecer nessa igreja. A Bíblia fala que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quando eles oravam. Gente, qual é o segredo para a vida? Qual é o segredo para você como família? Qual é o segredo para você como igreja do Senhor aqui? Oração. Se a oração ela não estiver na nossa lista de prioridades, em primeiro, gente, não vamos ver avivamento, não vamos viver crescimento, não vamos viver milagres, não vamos viver as maravilhas. Não. A Bíblia fala que pelos apóstolos, sinais e maravilhas, curas aconteciam. Por quê, gente? A vida deles era diferente. Você pode falar, pastor, mas hoje em dia não acontece tanto como acontecia antes. Todos os cultos, todos os ajuntamentos, era a pessoa sendo curada, a pessoa que levantava os mortos, ressuscitavam, e hoje não é assim. Gente, mas a dureza do coração de hoje é bem maior do que antigamente. Hoje a dureza do coração das pessoas impedem ela de se relacionarem, impedem ela de viver o propósito de Deus. A dureza do coração das pessoas impedem ela de receber milagres. Você vê disso? A dureza do coração. Então, o que é a dureza do coração? Porque as pessoas foram feridas e agora elas não creem como deveriam crer. Gerou uma dureza no coração dela. Será que vai acontecer isso? Será que a gente vai viver isso? Será que são só algumas pessoas que vivem? Não, gente. É para todos nós. Porque todos nós professamos o mesmo Deus, a mesma fé e temos a mesma palavra. Por que numa cidade acontece tão avivamento, tanto crescimento?
vá nas pessoas da igreja e pergunte qual que é o segredo. Vão falar. Existe uma equipe, existe alguém, existe pessoas, a liderança voltada para a oração de uma forma extraordinária. A oração é a chave. Então, pastor, eu preciso crescer na minha vida. Cresça. Comece a ter oração. Tenha uma vida de oração. A igreja orava e o resultado ali aparecia. Era normal. Então, para eles verem milagres, era normal. Então, era coisa que acontecia normalmente. E ia vendo aquele crescimento e aquelas coisas acontecendo porque eles tinham essa vida. Então, quando a igreja voltar para Deus, no seu intermédio da oração fervorosa, gente, a gente vai ver que não somente uma cidade pode ser alcançada, mas o mundo pode ser alcançado por Senhor, através de pessoas que têm uma vida de oração. Então, gente, nós experimentaremos, Nós experimentaremos um crescimento extraordinário. Nós vamos ver Deus honrando a sua palavra, quando nós se voltarmos a essa, a palavra de oração, viver a oração. Nós vamos ver a igreja alcançando, nós vamos ver a igreja crescendo, nós vamos crescer pessoalmente, Então nós precisamos voltar à oração. Então o que acontece, aqui, gente, para a gente orar, existe a profundidade da palavra que nós precisamos. Precisamos se envolver na comunhão com a igreja e precisamos ter uma vida de oração aqui. Do partir do pão, que faz parte da comunhão também. Isso é um privilégio para nós como igreja. Hoje nós temos isso aqui, tudo isso disponível para nós vivermos. Se nós, como igreja, entendermos que a igreja matriz, que eu falo, que é a igreja de Atos, que nos ensina hoje tudo isso, que é um exemplo para mim e para você, tiver uma parte na nossa vida, que nos ensina que é a oração, a comunhão e a oração e o partir do pão. Viva isso, gente. Teve perseguição, muita perseguição, mas mesmo com a perseguição, eles não deixaram de ler a palavra. Mesmo com a perseguição, eles não deixaram de orar. Mesmo com a perseguição dos romanos, eles não deixaram de ter comunhão. Tinha motivo para parar tudo. Não vou orar, os caras vão entrar na minha casa para me matar. Os romanos vão entrar aqui e fazer alguma coisa para nós poderíamos ter vários desculpas para isso. Mas hoje, um dia, você não tem um romano batendo na tua porta, falando: o que você está fazendo aí? Tem Bíblia aí? E vasculhar a tua casa para ver se tem alguma coisa que está professando a sua fé e te prender e levar para ser morto. Não tem. Não sei se vai chegar esse tempo. Quem sabe chega. Mas hoje em dia ainda não está nesse nível. Mas pode ser que chegue. E aí o que vai prevalecer é aquilo que está aqui, no teu coração. Você não pode ter Bíblia hoje. Ninguém pode ter Bíblia de casa. Quem tiver Bíblia aí vai ser morto. Aí, sem igreja, na igreja de porta fechada, não vai poder ter curto agora, Curto. Não vai poder ter culto. E aí, gente? Você pode perceber uma coisa, que quando a igreja fechou na época da pandemia, muitas pessoas já abandonaram a fé. Não foi, gente? Muitas pessoas falam assim: tá bom demais ficar fora, vamos continuar aqui. Não voltou mais. Aí você vai ver que nível de palavra foi construído numa vida assim, gente. Eu sei que teve pessoas que choraram com a igreja fechada. Meu Deus, que falta que faz. Não foi fácil, foi difícil para todo mundo. E foi só uma provinha. Como seria a igreja, a cidade sem culto. Não foi só nós, gente. O Brasil inteiro que não pôde ter culto. Todo mundo com live, todo mundo está. Hoje, graças a Deus, a tecnologia. Mas os caras têm controle. Você começou a tocar o culto, os caras vão derrubam o culto. Pensa, não é assim? Você colocou alguma coisa para o governo, o cara já derruba lá e destrui. O sistema é forte. O sistema é muito forte, gente. O sistema
repente vai entregar na tua casa vestidos que nunca mais tem. Então não estamos brincando, o negócio é sério. Então, valorize a palavra, valorize os tempos que nós temos com liberdade. Liberdade, porque o governo está tirando tudo, gente. Hoje, até nas escolas, hoje estão tirando as coisas. Dia das mães, dia dos pais, estão tirando, daqui a pouco estão tirando, daqui a pouco não tira nada. É assim que estão fazendo. E a gente vai falando, é normal. É normal. Você que pensa que é normal, gente. Por isso, o fortalecer a oração, comunhão, palavra, precisa ter. Se não tiver, gente, nós vamos ter, porque a massa é grande. Quando vem, ele vem derrubando mesmo, não quer nem saber. Mas você tem. Não quer saber de nada, gente. Então, o que permanece? A Bíblia fala que permaneça a fé, a esperança e o amor. Quando em Apocalipse fala que a tua fé seja fortalecida todos os dias, porque os dias serão maus. Sabe? Então não é brincadeira, é uma realidade que nós vivemos hoje em dia. Né? Então nós estamos para enfrentar uma crise econômica. É verdade. Então, quem lê jornal sabe que quem lê jornal hoje sabe que é. Nós vamos enfrentar uma crise econômica. E pode ser que com essa crise, muitas empresas vão falir. Pode ter certeza, gente, não vai conseguir manter. Juros altíssimos não vão conseguir. E a crise começa aí. Entende? Então os negócios estão feios. Você que não sabe debaixo do pano, o negócio está feio, gente. Então, o que você precisa fazer? Se fortaleça em Deus. Busque a Deus. Cresça na oração. Cresça. O que nós como igreja precisamos fazer? Orar pelo Brasil. Orar pelo Brasil. Nós somos igreja, gente. Nós temos o poder em nossas mãos. O poder que eles não têm. O poder da oração, de orar para que todo principado seja quebrado, seja amarrado, seja destruído. Para que nós possamos viver, né, uma vida de paz. Sabe? Então, eu digo para você que a palavra esteja em primeiro lugar na tua vida. Que a comunhão nós possamos ter comunhão. E que a oração seja um pilar na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu digo a você.